Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Acredito que seja proveitoso para você e para mim. Qual o sentido mais fiel do sinal do profeta Jonas? Qual foi o sentido mais fiel do sinal de Jonas? Eu te convido a ler Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40. Vou ler aqui no texto da Nova Almeida Atualizada. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Versículo 39. Mas Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja que isso daqui não tem muita coerência, porque biólogos, pesquisadores, estudantes, do corpo humano, diz que da boca até o estômago de uma jubarte, de uma baleia gigante dessa, até chegar no estômago a pessoa já chega morta. E quando chega dentro do estômago, só tem aquele líquido lá que dissolve, derrete tudo. Então a pessoa não dura mais que 5 minutos ali dentro. Tá. Então aqui, e o outro sinal está no versículo 40. O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Também não tem coerência, por quê? Porque ele é espírito. Cristo, quando ele ressuscitou o corpo glorificado, o corpo espiritual. Então, como que vai ficar no centro da terra? Então, você vê também, isso aqui provavelmente tem dedos, garras dos padres. Talvez tem ou dos pais da igreja, ou de algum copista, cabeça de melancia, que colocou isso aqui. Então, não tem sentido. Porém, quando nós lemos Mateus 16, versículo do 1 ao 3, aí você veja uma diferença. O pedido por um sinal, Mateus 16, do 1 ao 3. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. 2. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. 3. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? 40. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus retirou. Cadê? Aqui não fala do grande peixe. Aqui não fala dos 3 dias e 3 noites. Aqui não. Aqui só uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Quando você procura geração, você vai lá em Lucas 11, a partir do versículo 49. Deixa eu ler para você aqui, ó. Lucas 11, versículo 49. Veja que Jesus prometeu o juízo contra aquela geração, o castigo contra aquela geração. Olha aqui. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração, daquela geração, se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então, aquela geração era a geração perversa. A geração, segundo Daniel 9:2, iria durar 70 anos. A destruição, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, nós estamos falando de uma geração de 70 anos. E isso daqui, Jesus provavelmente ele falou entre o ano 30 e o ano 33. Então, veja, voltando para Mateus 16, do versículo 3, quando ele fala, e pela manhã vocês dizem, hoje... Não, versículo 4.
Ó, uma geração perversa e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Vamos ver o sinal de Jonas, o que Jonas falou? Jonas capítulo 3, versículo 4. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha o sinal de Jonas aqui. Não do peixe, porque o peixe não tem coerência, o peixe não tem sentido, porque o profeta Jonas, da boca até o estômago, teria morrido. Só que quando você pega esse sinal aqui, transformando esse sinal em 40 dias, transformando para 40 anos, aí você entende, voltando para Mateus 16, versículo 4, o sinal aqui era o sinal da destruição de Nínive. Jesus, vamos dizer que ele falou isso no ano 30, o sinal de Jonas, 40 anos, daria no final daquela geração, no ano 70. Esse sinal sim tem coerência. Por que ele tem coerência? Porque tem diversas provas que o próprio Jesus fala em Mateus 24, 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus disse aos discípulos do Monte das Oliveiras que não passaria aquela geração sem que acontecesse tudo. Se você ler do versículo 1 ao 3 desse capítulo 24, você vai ver a queda do templo, a volta dele e o final dos tempos. Então ele diz que não passaria aquela geração. Aí sim você vê que na palavra, nos escritos, vê que combina. Aí você vê que tem sentido. Agora, do peixe não. Ainda mais que Jesus estava falando ali, que iria ficar no centro da terra. Como? Se ele é Espírito, se ele é Deus. Aí você pegando então Mateus 24, 34, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Ele também disse em Mateus 10, 23 aos seus discípulos que estavam evangelizando, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus 16, 27, 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. O livro do Apocalipse é desse jeito, todo cheio de anjos. E então retribuirá cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Qual é que é mais coerente? Os 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, sendo destruído pelo líquido no seu nome lá do estômago? Ou o sinal que Jonas falou que dali a 40 dias Deus iria destruir Nínive? Transformando os 40 dias em 40 anos, aí você vê que tem. Porque quando foi lá no ano 70, Jerusalém foi quase totalmente destruído, o templo caiu e o juízo eterno foi estabelecido. O reino de Cristo foi estabelecido. Nós também temos outra passagem em Daniel 9, 24, que ficou prometido as 70 semanas de Daniel contra os judeus e contra Jerusalém. 70 vezes 7 dá 490 anos. Os 420 anos, vamos dizer, ou desta fala, ou do período de silêncio entre Malaquias e Mateus, mais os 70 anos da geração de Jesus, 490 anos. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para os judeus, e para a sua santa cidade, Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão da profecia e para ungir os santos dos santos. Então era naquela geração dos 70 anos que iria acontecer, estavam determinadas as 70 semanas de juízo, de castigo. Para quem? Para os judeus e para Jerusalém. Em João, capítulo 21, versículo 22, no texto da NVI, Jesus respondeu a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João, lá na ilha de Patmos, disse: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas. Se você vê aqui em outro texto, que, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, na King James Fiel, fala assim, ó: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando você vai pesquisar o que é dia do Senhor,
foi o juízo prometido desde os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Joel. Foi prometido que o dia do Senhor estava perto e seria dia de ira, de trombetas. Sofonias capítulo 1. E a voz de trombeta que falava com João, no 11, diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O primeiro e o derradeiro. Ou seja, quem era? Era Cristo. Aí você vê que vai combinando, a conta vai fechando. Quando você pega o sinal de Jonas a respeito dos 40 dias que Deus ia destruir Nínive. Aí sim, do ano 30 ao ano 70, 40 anos. E também temos aqui ó, o Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, evangelho eterno, evangelho que nunca mais acaba. O reino de Deus estabelecido, para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo e povo. 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Você entende dos 40 anos? E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Falava-se do quê? Da destruição de Jerusalém que estava acontecendo. Pegou? É mais coerente esse entendimento? Não é mais racional? Não é mais algo mais firme do que aquele negócio de 3 dias na barriga de peixe? Aí sim. Então, quando Jesus disse aos fariseus, para uma geração perversa dessa, o sinal que eu vou mostrar é o de Jonas, aí você vai lá em Jonas e procura, Jonas 3:4, foi Jonas anunciando que a destruição de Nínive seria iria durar 40 dias. E Jesus disse que o juízo, o castigo, a destruição, a aniquilação de Jerusalém se daria junto com a queda do templo dali a 40 anos. Simples assim. É igual você pega também esse exemplo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ir lá para Daniel 24, mas eu vou ler o 27 aqui. Você vê que é um número, não é número fechado em anos. Aqui, ó. Versículo 26 e 27. Deixa eu mostrar para você aí. Olha aqui. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, aqui falava-se do filho da perdição quando viesse, que foi o general Tito, ele ia destruir Jerusalém e o templo. O seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Veja que aqui não estão em anos. Por uma semana. Transformando em anos, são 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Aonde eram oferecidos ofertas e sacrifícios e eram levados dízimos dos judeus? Aonde era? No templo que havia em Jerusalém. O dia do Senhor começou no ano de 66. Quando foi na metade do ano 70, deu 3 anos e meio, deu a metade de 7 anos, deu a metade de 7 dias. Aí foi quando Jerusalém foi destruída quase que totalmente e o templo foi destruído. O local onde eram levados sacrifícios e cereais, sacrifícios e ofertas e o dízimo. Pegou? 7 semanas, uma semana? 7 dias. Mas aí você, pela lógica dos escritos, pela destruição, pelo dia do Senhor, são 7 anos. Não são 7 dias. E na metade dos 7 anos fez o quê? Acabou com o templo, acabou com o local. Quem fez isso? O exército romano no ano 70. Copiou? Captou? Qual foi o sentido mais fiel do sinal de Jonas? É isso mesmo, foi a destruição que ocorreria, mas que não ocorreu, que Deus teve misericórdia, de Nínive, dali a 40 dias. E Jesus disse a mesma coisa, que não passaria aquela geração, ou seja, o fim da geração iria demorar até chegar a 40 anos. Esse foi o sinal mais coerente, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, e se foi útil, dá aquela forcinha, curte, comenta, compartilha isso com o seu professor de teologia, com o seu pregador,
E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para que você venha receber em primeira mão os vídeos que formos gravando, tá bom? Conforme vamos gravando os vídeos, você já é avisado instantaneamente quando estiver no ar. E você que já é inscrito, confere a sua inscrição, porque muitas pessoas dizem que não estão recebendo notificação dos vídeos. Provavelmente a inscrição foi cancelada pelo próprio YouTube, tá bom? Até mais tarde, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um excelente dia para você. Tchau, tchau.